Há 50 anos atrás, um jovem americano chamado Jeff Bartel fez uma tese de quando o mundo irá acabar. E Bartel, com a sua tese, apresentou alguns versículos. A primeira coisa que Bartel diz é que, antes de tudo, ninguém sabe o dia nem a hora que o mundo vai acabar, que Jesus voltará, porque a Escritura deixa isso claro. Porém, a Bíblia diz que podemos reconhecer os tempos e a estação que cerca a sua vinda, e as condições estão oportunas para este evento ocorrer. Para Bartel, a Bíblia é o maior livro escrito. A mensagem é tão simples que pode se resumir em alguns versículos, e ao mesmo tempo é um livro de tanta profundidade que pode passar a vida estudada e jamais descortinar toda a sua verdade. A teoria de Bartel, quando ele diz que o mundo irá se acabar, começa no livro de Isaías, capítulo 46, onde diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Em Isaías, capítulo 48, uma passagem similar aparece. Para Bartel, isso foi um pensamento interessante, porque isso conduziu ao início, a Gênesis, capítulo 1, a história da criação. Bartel estudou o capítulo e começou a fazer a tal pergunta: por que Deus criou o mundo, ou todas as coisas, em 6 dias e no 7º dia descansou? Pode nos parecer uma coisa trivial, mas incomodou a Bartel. O que nós aprendemos no cotidiano, no nosso dia a dia, é que é para estabelecer a semana de trabalho. Porém, Bartel não acreditou nisso. Ele achou que não era isso e passou muito tempo pensando nessa questão. Por que Deus levou 6 dias para criar o mundo, quando poderia ter feito isso num segundo, num piscar de olhos? Mas não, ele levou 6 dias. Por quê? Bartel começou a estudar as palavras dia e dias na Bíblia e encontrou umas passagens muito interessantes relativas a isso. Ele concluiu que talvez Deus estivesse indicando ao homem quanto tempo ele teria na terra. Este jovem Bartel afirma que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, é cheio de prenúncios. Acontecem fatos na história que também ilustram o que irá acontecer no futuro. Por exemplo, quando Abraão sacrifica o seu filho Isaque, tal fato realmente aconteceu, mas ilustra o que Deus faria com seu filho Jesus na cruz, oferecendo para pagar pelos pecados do mundo. Então, por que Deus levaria 6 dias para criar o mundo? É uma pergunta interessante. Seria uma ilustração de algo que precisamos saber? O jovem Bartel acha que sim. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o contexto se refere à segunda volta de Cristo, a Bíblia diz que um dia com o Senhor são 1000 anos, e 1000 anos representam um dia. No livro de Salmos 90, diz que 1000 anos aos olhos de Deus são como se fossem ontem. Então poderia ser que 6 dias de criação indicassem para nós que o tempo do homem na terra seria em torno de 6.000 anos, e que o 7º dia de descanso ilustrasse o reino milenar, quando Cristo voltaria à terra para estabelecer seu reino, um tempo de justiça e de paz. Bartel documenta em sua tese como os estudiosos da Bíblia calcularam desde a época de Adão, o primeiro homem, à primeira vinda de Jesus Cristo, são aproximadamente 4.000 anos. Se esse for o caso, estaremos vivendo o final do que o Novo Testamento chama de os últimos dias. Na 7ª semana depois da Páscoa, eles comemoram uma grande festa e um descanso. No 7º mês, talvez seja o mês mais importante, quando eles comemoram 3 de suas maiores festas e um descanso. A cada 7 anos há um descanso para a terra, e a cada 49 anos, que é 7 vezes 7, eles comemoram um ano de jubileu, que é um ano de descanso para a terra e de liberdade para o povo. Então fazia sentido para Bartel, para este jovem, que Deus tenha estabelecido um período de 7.000 anos para o homem habitar na terra, sendo que os últimos 1000 anos seria de tempo de descanso, quando Jesus retornaria para estabelecer seu reino na terra. No livro de Apocalipse, capítulo 20, Bartel está certo que quando Deus lida com o tempo, ele o faz por sétimos. É o sistema de maior predominância na palavra de Deus. A segunda vinda de Cristo é o dia mais importante no calendário de Deus. E este jovem Bartel estava convencido de que Deus queria que soubéssemos quando seria, inclusive, a época. No livro de Oséias, no capítulo 6, ele fala de Israel, o povo escolhido por Deus que sempre o rejeitava. A nação ia ser destruída, mas no versículo 2 do capítulo 6 de Oséias, ele diz: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. O que significa isso? Quando Jesus veio, Israel o rejeitou como Messias. Então ele espalhou sua nação pelo mundo todo, e por 1900 anos não houve nação de Israel.
Mas Deus disse que depois de 2 dias, ou 2000 anos, eu os revigorarei, e então Israel viverá diante de mim. E já podemos ver isso acontecendo. A nação espalhada de Israel foi reunida diante de nossos olhos. Em 1948, Israel se tornou uma nação novamente. Isso é muito importante porque Deus está revigorando essa nação de Israel e ela revive diante dele, porque Jesus está voltando para estabelecer o seu reino. Os eventos da segunda vinda podem estar para começar. Este jovem chamado Bartel vê o mesmo prenúncio no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 11, quando Deus disse a Israel para se limpar e aguardar 2 dias, porque eu descerei no 3º dia diante de toda a nação. No livro de João, capítulo 11, Lázaro, um judeu, havia morrido e Jesus espera 2 dias até ressuscitá-lo dos mortos. Por quê? O jovem Bartel diz que isso ilustra como Deus estava para dar as costas à nação de Israel durante os próximos 2000 anos, ou 2 dias, e que ele iria recomeçar a tocar o resto do mundo através da igreja do Novo Testamento. Bartel diz que no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1, Jesus toma 3 de seus apóstolos, João, Pedro e Tiago, e os leva para uma montanha longe de todos. E o que acontece lá? Jesus se transforma diante deles e eles têm uma visão de sua segunda vinda gloriosa. Mas foram deixados de lado as 3 primeiras palavras da descrição do primeiro versículo, quando a Escritura diz: após 6 dias, Jesus toma consigo João, Pedro e Tiago e os leva para uma montanha longe do resto do grupo. Por que Deus coloca isso? Será que estaria ocupando espaço de novo? Ou talvez estaria tentando nos dizer algo que precisássemos saber? Lembrem que o tempo de Adão a Cristo são de 4.000 anos, ou 4 dias. O tempo do período da igreja poderia ser cerca de 2.000 anos ou 2 dias. Então poderia isso significar que algum tempo depois de 6 dias ou 6.000 anos, Deus irá revigorar Israel e cumprir suas promessas àquela nação. Breve, muito breve, haverá um tempo de julgamento nessa terra ao qual nunca houve, antecedendo a volta de Cristo, que a Bíblia chama de a grande tribulação. E adivinha o que é? Um período de 7 anos. Deus já julgou o mundo nos tempos de Noé. No livro de Gênesis, capítulo 6, nos diz que havia uma grande explosão populacional naquela época e a terra estava corrompida e cheia de violência. É parecido com os tempos de hoje? Ele exterminou toda a população com uma grande inundação e somente 8 pessoas sobreviveram. Deus julgou a cidade de Sodoma e Gomorra por causa dos pecados, do homossexualismo e das perversões lá existentes. Parece com os dias de hoje? Somente 3 se salvaram por lá. Em ambos os casos, os que não tinham fé foram tomados de surpresa, mas os que criam em Deus não foram. Eles sabiam que o julgamento estava por vir. Presta atenção, o que este jovem está dizendo é que nosso tempo está para acabar. Ele acha que esta existência atual não irá continuar para sempre e que muito em breve Israel irá conhecer Jesus como seu Messias e Cristo irá voltar à terra para estabelecer seu reino. O fim do mundo acontece todos os dias para algumas pessoas porque elas morrem, e se a pessoa não tem uma relação pessoal com Jesus Cristo, ela irá passar uma eternidade consciente no lago de fogo, longe da presença de Deus, o que faz disso uma questão muito séria. Há muitos nomes para as religiões no mundo, mas todas elas estão numa só categoria. Cada religião, a não ser o cristianismo bíblico, ensina que a pessoa pode ser salva pelo seu próprio mérito, sendo boa e realizando certos rituais. Mas a Bíblia nos ensina que ninguém pode estar certo aos olhos de Deus por realizar bons atos. Romanos capítulo 3, versículo 20. E que todos pecamos e precisamos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nós todos precisamos entender que o padrão bíblico para entrarmos no reino dos céus é ser perfeito, totalmente sem pecado ou justo conforme a Bíblia diz. Por isso que todos nós precisamos de Cristo, tanto eu como você. Porque quando Jesus viveu na terra, ele viveu uma vida de perfeição. Ele jamais pecou porque era Deus. E então ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e Deus recebeu Cristo de novo. Por quê? Não foi porque ele era um homem bom, mas porque ele cumpriu a exigência de ser perfeito. Jesus era justo e somente os justos herdarão o reino dos céus. Então, se Deus não baixou o padrão para o seu próprio Filho, por que havemos de pensar que o fará por nós? Milhões de pessoas andam por aí pensando que vão para os céus por levar uma vida de bem e levarão um choque, porque isso não basta.
Deus tem um padrão de perfeição absoluta, e porque apenas Jesus é perfeito, é somente quando nos comprometemos e recebemos Jesus como nosso Senhor e cremos no que fez por nós na cruz, que nos livramos dos nossos pecados. Por isso ele merece todo o crédito, e por isso que tanto eu como você precisamos de Cristo. Deus quer lhe dar a vida eterna, além de um propósito para a sua vida hoje. Se tivermos respostas melhores para a eternidade, algo que nos ofereça esperança, então não há com que se preocupar. Porque se o que a Bíblia diz é verdade, e eu creio, nossa vida eterna está em jogo e vai depender do que fizermos com Jesus Cristo em nossas vidas. Se o rejeitarmos, ele irá nos rejeitar, mas se humildemente o recebermos, viveremos ao seu lado nos céus eternamente. E é melhor que a decisão seja rápida, porque se o que você ouviu for verdade, que eu creio que sim, o nosso tempo está acabando.